E chegamos então ao capítulo 4 do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu sou o psicólogo Pablo Stefanes, especialista em TCC e mestrando em psicologia, e vou continuar então esse livro para a gente estudar junto. Vamos lá! A estruturação, melhor dizendo, desempenha um papel fundamental na terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, a estruturação da terapia, da sessão de terapia, ok, gente? Para compreender seu valor, imagine-se como um paciente que está iniciando o tratamento. Você é uma pessoa com depressão profunda, sobrecarregada pelo estresse da vida, com dificuldades de concentração e sem ideia de como a terapia funcionará. Além disso, você se sente desmotivado, acreditando que já esgotou ou quase esgotou todos os recursos pessoais e não encontrou solução para seus problemas. Você está assustado e não sabe onde buscar ajuda. Nesse estado mental, o que você esperaria encontrar numa terapia? Bem interessante isso, né, gente? Numa terapia, quando temos uma estrutura da sessão, fica muito melhor para o paciente também se organizar. Ainda mais o paciente que está em um quadro grave de depressão, que eles estão muito desorganizados, ou um paciente ansioso que precisa de ele precisa saber o que vai acontecer logo em seguida para acalmar os seus níveis de ansiedade. Então é muito importante a estrutura da sessão dentro da terapia cognitivo-comportamental. E certamente, então, você desejaria, nesse caso, um terapeuta gentil, empático, altamente qualificado, e isso foi discutido no capítulo 2. Mas, veja bem, tu também iria procurar, claro, né, orientação e um caminho de esperança e força em direção à recuperação dos seus sintomas. E a estruturação, através de uma definição, de uma agenda e metas, esse é o primeiro ponto, gente, quero destacar aqui que metas são muito importantes em TCC. E então, tendo isso em mente, se vem um paciente, ele se sente derrotado por um problema, sobrecarregado, incapaz de conseguir superar isso, com certeza a estrutura da sessão vai ajudá-lo a ter mais confiança. E também temos aí a psicoeducação, que transmite uma mensagem de esperança também para o paciente. Esses métodos, eles podem funcionar para o paciente, no caso para você aqui, se colocando no lugar do paciente. A estruturação e a educação, num processo terapêutico de TCC, promovem a aprendizagem. Então, nós temos que explicar lá para o paciente, sem muito cientificismo, claro, da onde vem a depressão, quais são as teorias, como vamos trabalhar com ele. Não podemos deixar o paciente no escuro. E então, nós devemos enfatizar as técnicas de estruturação que aprimoram a aprendizagem ao manter o tratamento organizado para o paciente. E aí ele consegue manter o foco melhor assim quando tem uma estrutura de uma sessão com começo, meio e fim. E mais tarde nós vamos tocar nesse assunto com mais detalhes, ok? É importante intervenções psicoeducativas, como exercícios de casa e o uso de um caderno de terapia. Desempenham um papel importante na estruturação da TCC. Eu queria dizer, gente, que isso daqui, que são exercícios de casa, é preciso ter bastante cuidado na hora de passar para o paciente e também é uma coisa que já está começando a ficar em desuso na TCC. As metas gerais da estruturação e da educação são gerar esperança, impulsionar o processo de aprendizagem e melhorar a eficácia da terapia e ajudar o paciente a desenvolver habilidades de enfrentamento eficazes. Durante a primeira fase do tratamento, o terapeuta desempenha uma parte significativa no trabalho da estruturação e da educação. Porém, conforme a terapia vai avançando ao seu término, o paciente assume cada vez mais a responsabilidade na definição e no manejo dos problemas. E assim ele permanece engajado na terapia e sabendo aplicar os conceitos da TCC. Eu venho falando já há alguns vídeos que o paciente ele é seu coterapeuta. A meta é ensinar o paciente como ser o seu próprio terapeuta, para que momentos que ele tenha alguma crise mais aguda não se torne algo crônico e ele aprenda a lidar com aquele problema. Então, vamos lá para a estruturação da TCC. Estabelecimento de metas, super importante, já falei isso antes. Vamos entrar em detalhes agora. A etapa de desenvolvimento de metas no tratamento oferece uma ótima oportunidade para ensinar o paciente valores de estabelecer objetivos específicos e mensuráveis para a mudança. Geralmente, a primeira intervenção de estabelecimento de metas ocorre no final da primeira sessão, após a avaliação dos principais problemas,
pontos fortes e recursos do paciente. À medida que se constrói um relacionamento empírico colaborativo, se o terapeuta reservar alguns momentos para educar o paciente sobre a importância de estabelecer metas eficazes, o processo se torna mais suave, exigir menos tempo e levar a melhores resultados. O caso clínico a seguir demonstra como introduzir o estabelecimento de metas na primeira sessão. No livro tem um caso clínico, eu não me lembro se eu coloquei esse caso aqui nos slides, ok? O caso clínico, eu coloquei aqui. A Janet é uma mulher de 36 anos, terminou um relacionamento recentemente, um relacionamento de longo prazo, sente-se deprimida e com baixa autoestima. Ela reconhece a necessidade de superar o término desse relacionamento e reconstruir sua vida. A Janet parou de se exercitar, de socializar com amigas e começa a ter a maior parte do tempo tentando dormir. Ela expressou para o seu psicólogo, para o seu terapeuta, a sensação de ter perdido o tempo dela nesse relacionamento. E ela se culpa por ter tolerado um cara que ela considera um fracassado, um cara que não era bom para ela. E ela busca, então, encontrar felicidade, superar essa situação de fragilidade dela nesse momento. O que o terapeuta faz? O terapeuta discute com a Janet a importância de estabelecer metas no tratamento. Ela expressa o desejo de parar de se sentir deprimida e o terapeuta sugere escolher metas específicas para direcionar o trabalho terapêutico. Vocês conseguem perceber aqui, gente, que a Janet chega com um problema e o terapeuta diz, tá, tu tens o problema, como vamos fazer para superar? O que tu quer superar desse problema? Nós quebramos esse problema, gente, em pedaços. A gente quebra em pedaços e vamos trabalhando pedacinho por pedacinho, que juntando nesse mosaico de problemas forma um melhor resultado para o paciente. Então, a Janet, ela menciona o retorno à rotina de exercícios, encontrar atividades para ocupar seu tempo, e o terapeuta a incentiva a estabelecer marcos para progredir, para medir o progresso, como fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana, sair com amigos uma vez por semana. Em seguida, o terapeuta sugere estabelecer metas de longo prazo, incluindo melhorar sua autoestima. Então, vocês conseguiram ver ali que ele quebrou todas aquelas metas dela em pequenos pedaços, fáceis para que ela consiga gerenciar. E aí, agora a gente continua aqui, né? Em seguida, o terapeuta sugere estabelecer metas de longo prazo, como a melhoria da autoestima, como eu disse antes. E a Janet deseja se ver como uma pessoa forte, de bem consigo mesma, independente de ter um relacionamento. Um diálogo terapêutico continua com a articulação de outras metas e a prescrição de tarefas de casa, relacionadas aos objetivos da terapia. A Janet se compromete a ir à academia 2 vezes por semana e a ligar para sua amiga para ir ao cinema. As metas precisam ser flexíveis, não pode ser uma coisa top-down, não pode ser uma coisa que o terapeuta fala para o paciente. O paciente precisa discutir isso junto com o terapeuta e chegar, ambos, a uma conclusão de que metas o paciente consegue cumprir, porque senão desmotiva, se for algo que ele não consiga cumprir. Durante todo o processo de tratamento, é importante revisar e atualizar as metas regularmente, geralmente a cada 4 sessões. À medida que as questões vão sendo resolvidas, o terapeuta conhece melhor o paciente e consegue estabelecer melhor as metas e ajudar o paciente a superar esses problemas dele, alcançando suas metas. E muitos terapeutas cognitivos utilizam sistemas de lembrete para manter o foco na definição e conquista das metas ao longo do tratamento. Isso pode incluir o uso de uma página de rosto no arquivo do paciente com um plano de tratamento que liste as metas e as datas de revisão. E alguns terapeutas também disponibilizam aos pacientes alguma forma de anotarem isso ao longo da terapia. Claro, eu quero dizer para vocês que aqui tem muito... Esse livro é um livro feito por americanos, por estadunidenses. E aqui tem muito da cultura de como a coisa é feita lá. Eu, sinceramente, algumas coisas eu vejo aqui que não são feitas no Brasil entre os terapeutas brasileiros. Aqui segue uma tabela que tem as dicas para estabelecer as metas na terapia cognitivo-comportamental. Peguei do livro e botei aqui para facilitar para a gente. Vamos ao próximo slide. O estabelecimento de agenda. Estabelecimento de uma agenda na terapia cognitivo-comportamental ocorre em paralelo ao estabelecimento de metas e envolve princípios e métodos semelhantes, enquanto estabelecimento de metas. Isso aqui é super importante, gente. Eu vou pintar aqui para a gente, ó. O estabelecimento de metas abrange todo o curso do tratamento
o estabelecimento de uma agenda, é usado para estruturar cada sessão. Então, enquanto uma coisa é para o tratamento como um todo, uma outra coisa é para a sessão de terapia, cada sessão que o paciente vem. É importante instruir os pacientes sobre os benefícios e métodos de preparar uma agenda produtiva. Nas primeiras sessões, o terapeuta pode precisar liderar na modelagem da agenda, mas na maioria dos casos, na maioria dos pacientes, eles entendem rapidinho o que tem que ser feito e eles já dão conta disso. Isso aí é verdade, gente, por experiência própria. O paciente no começo ele vem meio perdido, mas depois ele já pega o jeito e a coisa vai. Claro, depende muito da experiência do terapeuta também. As agendas das sessões que são especialmente eficazes incluem algumas das seguintes características. Número 1. Os tópicos da agenda se relacionam diretamente com as metas gerais da terapia. Número 2. Os tópicos da agenda são específicos e mensuráveis. É sempre importante poder medir para poder ter uma ideia de onde o paciente está indo. 3. Os tópicos da agenda podem ser abordados durante uma única sessão, havendo uma probabilidade razoável de que se tire algum benefício. Eu já falei para vocês no outro vídeo que tu tá conversando lá com o paciente, daqui a um pouco ele troca de assunto, é importante falar, ó, tu quer trocar de assunto, a gente passa para o próximo tópico, e assim vai conversando, não pode ser uma coisa muito rígida. E quarto e último, os tópicos da agenda contêm um objetivo atingível. Embora a agenda seja uma parte importante do processo de estruturação na terapia cognitivo-comportamental, é preciso ter cuidado para não segui-la dogmaticamente, pelo que eu falei, não é para ser uma coisa muito rígida. Tem que ter uma estrutura que seja acessível, pode ser inconveniente para o paciente, bloquear a criatividade, tornar a terapia uma coisa pesada, maçante e que não vai ser agradável para o paciente. Então é importante que se utilizem instrumentos para que deixe a agenda mais flexível. Não pode se apegar muito a isso. É aquilo que eu falei já antes também, de não ser muito apegado a técnicas, né? Equilibrar uma estrutura e a expressividade é importante em diversos campos. Por exemplo, na terapia, isso é super importante. Na terapia cognitivo-comportamental, a agenda e outras ferramentas de estruturação são vistas como facilitadoras da criatividade terapêutica. Assim como um jardim bem estruturado permite o florescimento livre das plantas, a agenda TCC permite que as partes emocionalmente ressonantes da terapia tenham um impacto significativo. Toda essa linguagem bonita aqui é para dizer que paciente e terapeuta precisam estar juntos em sintonia para montar uma boa agenda terapêutica. E os terapeutas devem estabelecer e seguir agendas rotineiramente, mas também devem estar abertos a ajustes e mudanças, quando necessário. Se uma questão não estiver progredindo, é possível passar para outro tópico. Já falei antes, gente, sobre isso daí. Tá num tópico, o paciente daqui a pouco começa a enrolar muito, pode passar para o próximo tópico. Se surgir uma nova ideia, o terapeuta pode discuti-la com o paciente, decidir juntos como prosseguir. Então, o paciente está lá falando de uma coisa, daqui a pouco ele já lembra de uma outra coisa. Ah, doutor, eu quero falar sobre isso. Aí tu já diz, ó, falou isso aqui para... Quer mudar o assunto, a gente pode mover esse tópico para lá e tal, vai conversando com o paciente. E aí é isso. A agenda deve ser flexível e é melhor para o paciente, né? Então, lembra que a terapia é do paciente, não é do psicólogo. Essa terapia tem que servir para o paciente ficar à vontade. Ele é quem deve guiar a terapia. É claro que o psicólogo ajuda, mas o paciente deve guiar a terapia. Aqui nós temos o vídeo da doutora Spurgeon, que ela realiza uma vinheta aqui, uma interpretação, e nesse vídeo ela ajuda uma paciente a identificar os problemas a serem abordados e tudo mais. Eu não vou tocar muito nesse slide aqui, se tu quiser tu pausa o vídeo aí para olhar, tá? Porque tem no livro isso, e o livro tu encontra facilmente aí na internet. A avaliação de sintomas. A estrutura básica das sessões de TCC inclui o estabelecimento de agenda e uma avaliação breve dos sintomas no início da sessão. Os terapeutas costumam pedir aos pacientes que classifiquem seu grau de sintomas em uma escala de 0 a 10. Isso fornece uma estimativa do progresso e ajuda a estruturar a sessão. Existem diferentes formas de realizar a avaliação dos sintomas, como revisar mudanças desde a última sessão, utilizar escala de avaliação. A avaliação dos sintomas é geralmente realizada no início da sessão, fornece informações importantes para o trabalho terapêutico. Ou seja, o paciente chegou no consultório, uma coisa que tu pode perguntar, e aí, como está teu humor hoje, de 0 a 10? Hoje em dia, é claro, existem aplicativos, vários aplicativos que o paciente vai botando ali o humor dele dia a dia, e o psicólogo vai acompanhando isso por meio daquele aplicativo.
Se tu quiser alguma dica, tu pode deixar o teu comentário aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui, tá? E aí eu te dou ali melhor essa dica de aplicativos, ok? E uma ponte entre as sessões. Gente, isso aqui é importante. Muito importante. Eu sei que tudo é importante, mas isso aqui é uma das coisas mais importantes. Eu vou até marcar aqui de amarelo, olha, para vocês entenderem que é muito importante uma ponte entre uma sessão e outra para dar um sentido de continuidade entre uma coisa e outra. Então, embora a maior parte do trabalho de estruturação se concentre no gerenciamento do conteúdo da sessão, é geralmente útil fazer algumas perguntas que auxiliem o paciente a revisar questões ou temas discutidos na sessão anterior. As tarefas de casa são um desses elementos que podem ser utilizados. E, claro, porém, é recomendável que vá além de apenas verificar as tarefas de casa e garantir questões importantes da sessão anterior não tenham sido deixadas de lado ou esquecidas. Uma maneira útil de criar uma transição entre as sessões, reservar alguns minutos antes da sessão para revisar suas anotações e solicitar ao paciente que reveja o seu caderno de anotações em busca de itens a serem abordados na agenda do dia. Gente, eu quero fazer depois um vídeo falando só sobre o que o psicólogo anota ao longo das sessões. E se tu quiser esse vídeo, bota o teu comentário aí, dá like nesse vídeo aqui, que daí eu consigo fazer ele o quanto antes. Aqui, ó, feedback. Em algumas formas de psicoterapia, há pouca ênfase em fornecer feedback ao paciente. Porém, em TCC, nós nos esforçamos para dar feedback para o paciente e solicitar também para o paciente, o que tu está achando? Está indo bem? É isso mesmo? Estou acertando? Como está para ti? Pode fazer essas perguntas, super à vontade. E aí tem aqui tem uns exemplos, olha. Como você acha que as sessões têm ido até agora? Antes de prosseguirmos, gostaria de fazer uma pausa para verificar se estamos na mesma página. Você poderia resolver os principais pontos que estamos abordando hoje? Isso aqui fala da agenda da sessão, viu, gente? O que você gosta na terapia? Quais são suas sugestões de como as coisas que você gostaria que eu fizesse de forma diferente? E então é fornecido um feedback construtivo e de apoio em intervalos frequentes, tá? Não pode deixar o paciente muito tempo sem feedback. Vai conversando ali com o paciente, vai construindo junto. Muitas vezes o feedback consiste em apenas uma ou duas frases no contexto da sessão. Por exemplo, o terapeuta pode dizer, estamos fazendo um bom progresso hoje, mas acho que aproveitaríamos melhor a sessão se adiarmos a discussão sobre seu emprego até a próxima semana e nos concentrarmos no problema com a sua filha. Então, isso aqui, ó, gente, a sessão vai andando, a terapia vai andando, tu vai conhecendo teu paciente, tu vai conhecendo as coisas que estão mais mexendo com as emoções dele, tu vai conhecendo teu paciente. E aí, então, tu sempre pergunta, né, o que tu acha disso? Então, ao fornecer o feedback, é importante encontrar o equilíbrio entre oferecer incentivo apropriado e evitar declarações que possam ser percebidas como excessivamente positivas ou críticas. Essas sugestões podem ajudá-lo a fornecer feedback aos pacientes de uma maneira que seja bem recebida e promova o progresso terapêutico. É importante se atentar para isso aqui, que eu vou até pintar de amarelo, onde é que está a parte aqui do um equilíbrio, né? Oferecer incentivo apropriado e declarações que podem ser percebidas como excessivamente positivas ou críticas. Principalmente essa partezinha aqui que eu vou pintar de vermelho, olha, críticas. Muito cuidado, porque alguns pacientes não aceitam bem algumas críticas construtivas, então tem que ter um cuidado para o paciente não se sentir, digamos, confrontado daqui a um pouco, e também tem que ter um cuidado no linguajar e não deixar questões, às vezes, pessoais tomarem conta da sessão, ok? Então, muito do foco dado ao processo de feedback na terapia cognitivo-comportamental originou-se de estudos extensivos de informações na depressão. Eu já vinha falando antes que a TCC é muito orientada dentro da ciência. Existem muitos estudos dentro da TCC que comprovam sua eficácia, principalmente no âmbito da depressão. Então, como sugestão, tem aqui algumas coisas. Uma maneira especialmente eficaz de fazer isso é modelar formas de feedback na relação terapêutica. Eu não vou me apegar muito nesse slide aqui, mas vocês entenderam bem a importância do feedback, e se quiserem ler melhor, volta o vídeo, pausa o vídeo, enfim. Mas
foquem muito nisso, do feedback e cuidar com a linguagem, cuidar para não parecer que está confrontando o paciente ou que está sendo muito mole com ele também. Compasso. Aproveitar o tempo das sessões de terapia de forma produtiva e envolver e tomar decisões sobre quando passar para um novo tópico e trabalhar em assuntos que possam manter o paciente focado. É importante equilibrar o ritmo da terapia, garantindo que o paciente assimile e lembre os conceitos chaves. Aprender a gerenciar o fluxo da sessão requer prática e supervisão, observação de terapeutas experientes. Na TCC, um estilo de questionamento voltado para o problema ou a meta é fundamental. Com base na formulação do caso, o terapeuta orienta o paciente em direção a tópicos específicos, trabalhando neles até que intervenções efetivas, planos de ação, experimentos possam ser desenvolvidos. Bom, nem vou me apegar muito nisso, porque eu já falei bastante sobre esse assunto aqui com vocês. Sinais de que há problemas com o compasso das sessões podem incluir o tempo da terapia é utilizado de maneira ineficiente, somente um item da agenda é coberto, enquanto o restante fica de fora. Você tem dificuldade de tomar decisões de maneira colaborativa sobre o direcionamento da terapia. A sessão termina sem nenhuma sensação de movimento, ação que possa levar ao progresso. Você desiste prematuramente de um tópico promissor. Suas habilidades em elaborar as perguntas e manejar as transições da terapia precisam ser mais desenvolvidas. Eu diria, por experiência própria, porque eu já passei por isso, já fui bem iniciante, esse tópico 6 aqui pega muito, sabe? E esse aqui, o 4, sem nenhuma sensação de movimento. Isso até hoje acontece com terapeutas inexperientes, e mesmo os experientes também. Às vezes tu tá lá atendendo e naquela sessão especificamente não houve avanço. Mas não se preocupe, isso acontece, é normal. Tarefas. As tarefas interseções na TCC, ou seja, a tarefa de casa, ela tem vários propósitos, incluindo o desenvolvimento de habilidades para lidar com o problema, fornecer uma estrutura para terapia, são colocadas na agenda da sessão e servem como uma conexão entre elas. Então, tu vai lá e tu vê as tarefas que o paciente fez. Pergunta, tu fez aquela tarefa que eu te passei? Ah, tu não fez? Por que tu está sendo resistente? Enfim, né? Não vai dizer, claro, com essa linguagem, por que tu está sendo resistente, mas é preciso entender que talvez o paciente esteja sendo resistente e por isso ele não está fazendo as tarefas. Então, é essencial compreender a importância da estrutura e o papel central das tarefas de casa na terapia. Aqui tem um esboço de uma estrutura de uma sessão, como que funciona na fase inicial. Isso aqui seria uma primeira sessão de terapia, bem dizer. Então, aí 8 pontos, né, entre uma coisa e outra. E pausa aí o vídeo para te olhar que eu vou tocar para o próximo tópico, senão vai ficar muito longo. Mas já estamos chegando ao fim desse vídeo. Psicoeducação, gente. Há 3 principais razões pelas quais aprimorar suas habilidades de ensino pode maximizar a eficácia como terapeuta cognitivo-comportamental. Em primeiro lugar, a TCC é baseada na ideia de que os pacientes podem aprender habilidades para modificar cognições, controlar estados de humor e realizar mudanças produtivas em seu comportamento. O seu sucesso como terapeuta depende, em parte, de quão bom tu consegue ensinar essas habilidades para o paciente. Em segundo lugar, psicoeducação ao longo do processo terapêutico é fundamental para capacitar os pacientes com conhecimento que os ajudará a reduzir o risco de recaída. Por fim, a TCC tem como objetivo ajudar os pacientes a se tornarem seus próprios terapeutas. É necessário educar o paciente para saber como continuar usando os métodos cognitivos e comportamentais de autoajuda após o término da terapia. Métodos para fornecer essa educação são delineados na tabela 4.7 que eu coloquei aqui na tela para vocês, ok? Métodos psicoeducativos. Pausa o vídeo e anota aí. Então, fazendo um resumão aqui do que a gente tratou hoje, já estamos chegando no fim do vídeo, aprimorar suas habilidades de ensino pode ser fundamental para aumentar sua eficácia como terapeuta cognitivo-comportamental. Existem 3 razões principais para isso. Vamos lá. Quais são as razões? Primeiro, a TCC se baseia na crença de que os pacientes podem aprender habilidades para modificar suas cognições, controlar seus estados de humor e realizar mudanças positivas em seu comportamento. Sua habilidade em ensinar essas habilidades são essenciais para o sucesso terapêutico. Eu repeti a palavra habilidade na hora que eu escrevi, não me toquei nisso, desculpa. Em segundo lugar,
A psicoeducação, ao longo do processo terapêutico, é importante para capacitar os pacientes com conhecimento que os ajude a reduzir o risco de caída. Por fim, a TCC tem o objetivo de capacitar pacientes a se tornarem seus próprios terapeutas, continuando a utilizar os métodos de autoajuda, cognitivos e comportamentais após a conclusão da terapia. E para fornecer isso, está tudo lá na tabela 4.7 do slide anterior. Qualquer coisa, volta o vídeo aí. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui neste vídeo. Não se esqueçam de dar um like no canal, ok? Seguir o canal, se inscrever no canal, enfim, dar like no vídeo, compartilhar esse vídeo e comentem. Isso me incentiva a continuar criando mais conteúdo para vocês. Já estamos na metade do livro, logo estamos terminando. E aí eu vou fazer outros vídeos de outros livros, de outros assuntos para vocês. Mas para isso preciso que vocês se inscrevam no canal e deem like nesse vídeo aqui. Deixa seu comentário. Valeu, até!